O que comeu hoje ao pequeno almoço? Talvez um ovo estrelado, rápido e estaladiço, com a gema a escorrer para o pão? É um clássico, um conforto que nos acompanha há anos. Mas e se eu lhe dissesse que esse gesto tão simples e aparentemente inofensivo pode estar lentamente a sabotar a força dos seus músculos? Eu sei que parece um exagero. Um ovo é um ovo, certo? É saudável. Mas a verdade é que, depois dos 60, a forma como cozinhamos torna-se tão ou mais importante do que aquilo que comemos. Sente por vezes os braços mais fracos ao carregar os sacos das compras? Ou as pernas a tremer um pouco mais ao subir uma escadaria que antes não lhe custava nada? Não é imaginação sua. É uma realidade chamada sarcopenia, a perda natural de massa muscular que acontece com a idade e que nos rouba a independência e a vitalidade. A boa notícia é que não é uma sentença. Existe um segredo para combater isto, e não está num frasco de comprimidos caros, mas sim no seu fogão. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como simples ajustes na sua maneira de cozinhar podem proteger e até fortalecer os seus músculos, dar-lhe mais energia e mudar a forma como se sente no seu corpo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica sobre como transformar as suas sopas do dia a dia pode ser a mais surpreendente e eficaz de todas. Vamos então começar por esse ovo estrelado de que falamos. O problema, veja bem, não está no ovo. O ovo é um alimento fantástico, cheio de proteína de alta qualidade, vitaminas e minerais essenciais. É um verdadeiro tesouro nutricional. O problema está na palavra estrelado. Quando colocamos o ovo numa frigideira muito quente com óleo a chiar, estamos a submetê-lo a um processo de calor intenso e agressivo. E esse calor extremo, especialmente quando combinado com gordura, cria compostos chamados produtos de glicação avançada, ou AGEs, pela sua sigla em inglês. Não precisa de decorar o nome, apenas de entender o que fazem. Pense neles como pequenos vândalos que entram no nosso corpo e causam inflamação e danos às nossas células, incluindo as células musculares. Além disso, esse calor excessivo pode desnaturar a proteína do ovo de uma forma que a torna mais difícil de ser absorvida e utilizada pelos nossos músculos. Ou seja, parte daquela proteína preciosa que pensamos estar a ingerir para nos dar força acaba por ser desperdiçada. E nem falemos do óleo. Se usarmos um óleo de girassol ou outro óleo vegetal refinado e o aquecermos a altas temperaturas, ele oxida e torna-se inflamatório, adicionando mais um fardo ao nosso corpo. Então estamos a pegar num alimento perfeito e, sem querer, a transformá-lo em algo menos benéfico. Qual é a alternativa? É surpreendentemente simples e até, arrisco dizer, mais elegante. A primeira grande regra para proteger os seus músculos na cozinha é cozinhar com gentileza. Use temperaturas mais baixas e métodos de cozedura mais suaves. E para o nosso amigo ovo, a solução ideal é escalfá-lo ou cozê-lo. Um ovo escalfado com a sua clara tenra e a gema líquida, cozinhado apenas em água a ferver, mantém toda a sua integridade nutricional. A proteína fica intacta, pronta a ser usada para reparar e construir o tecido muscular. Não há gorduras adicionadas, não há compostos inflamatórios. É o ovo na sua forma mais pura e benéfica. E é tão fácil de fazer. Basta um pouco de água a ferver com uma gota de vinagre e em 3 minutos tem uma refeição perfeita. Imagine um ovo escalfado em cima de uma fatia de pão de centeio torrado com abacate ou a acompanhar uns espargos cozidos a vapor. É uma refeição digna de um restaurante, feita em minutos na sua cozinha. O mesmo se aplica ao ovo cozido. Cozer um ovo durante 7 a 10 minutos dá-lhe uma fonte de proteína portátil e perfeita. Pode cortá-lo para uma salada, comê-lo como um lanche à meio da tarde ou amassá-lo com um pouco de azeite e salsa para barrar no pão. Este princípio da cozedura gentil vai muito além dos ovos. Pense no tradicional refogado português. Quantas vezes não deixamos o azeite e a cebola fritar até ficarem bem dourados, quase queimados, com a cozinha cheia de fumo? O azeite, especialmente o virgem extra, é uma gordura saudável, mas é muito sensível ao calor.
Quando o aquecemos demasiado, as suas propriedades benéficas, os seus antioxidantes, são destruídos e pode até tornar-se prejudicial. A solução: faça o refogado em lume brando, com um pingo de água se necessário para não queimar. Ou melhor ainda, coza os legumes a vapor ou salteie-os levemente e adicione o fio de azeite cru apenas no final, já no prato. Assim, garante todo o sabor e todos os benefícios. A ideia não é comer comida sem graça e cozida a vapor, mas sim repensar os nossos hábitos automáticos. Trocar o fritar agressivo por métodos mais suaves é o primeiro grande passo para transformar a sua cozinha numa aliada dos seus músculos e da sua saúde a longo prazo. É um pequeno ajuste no fogão que se traduz numa grande diferença na sua força e bem-estar. Agora que já percebemos a importância de baixar a temperatura no fogão, vamos levar esta ideia para as nossas refeições principais, para os pratos de carne e peixe, que são a base da nossa alimentação e a principal fonte de proteína para os nossos músculos. E aqui, a nossa tradição culinária portuguesa tem verdadeiros tesouros escondidos. Pense nos estufados e nos guisados, aqueles pratos de tacho que cozinham lentamente durante horas em lume brando a borbulhar suavemente. Pense numa carne de vaca estufada com cenouras e ervilhas, ou num ensopado de borrego, ou até mesmo numas favas guisadas com entrecosto. Estes não são apenas pratos de conforto, são autênticas terapias para os nossos músculos. O método de cozinhar lento e em ambiente úmido, conhecido como cozedura úmida, faz maravilhas. Primeiro, quebra o colagênio, o tecido conjuntivo duro da carne, transformando-o em gelatina macia e suculenta. Isto não só torna a carne incrivelmente tenra, desfazendo-se na boca, como também a torna muito mais fácil de mastigar e digerir. Para quem já não tem a dentição de um jovem de 20 anos, isto é uma bênção. Mas o benefício vai mais fundo. A digestão facilitada significa que os aminoácidos, os blocos de construção da proteína, são mais facilmente libertados e absorvidos pelo nosso corpo, chegando onde são mais precisos, aos nossos músculos. E a mais. Todos os nutrientes que se libertam da carne e dos legumes durante a cozedura não se perdem. Ficam ali, naquele molho rico e saboroso. Aquele caldo está carregado de colagênio, que é fantástico para as nossas articulações, pele e cabelo, e de minerais essenciais. Por isso, um conselho de ouro: nunca deite fora o molho de um estufado. Use-o para regar o arroz ou as batatas, ou molhe o pão sem vergonha. Está a ingerir nutrição concentrada. Outro método fantástico é assar em temperaturas baixas. Temos o hábito de querer tudo rápido, por isso colocamos o forno nos 200 ou 220 graus para assar um frango ou um lombo de porco numa hora. O resultado é muitas vezes uma carne com o exterior seco e queimado e o interior ainda a lutar para cozinhar. E mais uma vez, essa crosta escura, embora possa parecer saborosa, está cheia daqueles AGIs inflamatórios de que falamos. Experimente fazer diferente. Reduza a temperatura do forno para 150 ou 160 graus e deixe assar lentamente. Um frango pode levar 2 ou 3 horas, um lombo talvez um pouco mais. Exige paciência, mas a recompensa é imensa. A carne fica tão tenra que se desfaz do osso, suculenta e úmida por dentro, com um sabor muito mais profundo. A proteína fica mais bem preservada e o seu corpo vai agradecer. E como podemos proteger ainda mais a nossa carne antes mesmo de a cozinhar? Através das marinadas. Marinar a carne não serve apenas para lhe dar sabor. Uma marinada com um componente ácido, como sumo de limão, vinagre ou até iogurte, começa a quebrar as fibras da carne antes mesmo de ir para o calor. É uma espécie de pré-digestão. Isto torna a carne mais macia e mais fácil de digerir. Se adicionar ervas aromáticas como alecrim, tomilho ou orégãos, está a juntar uma camada extra de proteção. Estas ervas estão cheias de antioxidantes que ajudam a reduzir a formação de compostos nocivos durante a cozedura, mesmo que depois opte por grelhar. Por exemplo, em vez de temperar umas febras com sal e alho,
e atirá-las para a grelha em lume forte, experimente deixá-las a marinar durante umas horas numa vinha d'alhos tradicional, com vinho branco, alho, louro e pimentão doce. Vai notar uma diferença abismal na textura e no sabor, e o seu sistema digestivo também. Portanto, da próxima vez que pensar em cozinhar carne ou peixe, lembre-se destas 3 palavras: devagar, úmido e marinado. Cozinhe em lume brando, use os estufados e os guisados. Asse em temperaturas mais baixas e não se esqueça do poder de uma boa marinada. São técnicas dos nossos avós que a ciência moderna veio confirmar serem das mais saudáveis que existem. E agora, vamos àquela dica que prometi no início. Um pequeno truque que pode transformar uma das refeições mais comuns e reconfortantes do nosso dia a dia, a sopa, numa verdadeira poção para fortalecer os músculos. Todos nós adoramos uma boa sopa. Um caldo verde, uma sopa de peixe, um creme de legumes. É comida que nos aquece a alma. São pratos cheios de vitaminas, minerais e fibra dos vegetais. No entanto, a maioria das sopas tradicionais tem um ponto fraco. São relativamente pobres em proteína. Uma sopa de legumes, por mais nutritiva que seja, não vai fornecer a quantidade de proteína necessária para combater eficazmente a perda muscular. Sentimos-nos satisfeitos e nutridos, mas os nossos músculos ficam a pedir mais. Então, como podemos resolver isto sem complicar a receita e sem alterar muito aquele sabor a que estamos habituados? A solução é surpreendentemente simples: enriquecer a sopa no final. Depois de a sopa estar pronta, retirada do lume, é o momento de adicionar um impulso de proteína de alta qualidade e fácil digestão. Uma das formas mais eficazes e discretas de o fazer é usando uma colher de pó de proteína de soro de leite, whey protein sem sabor, ou de colagênio hidrolisado. Eu sei o que pode estar a pensar. Isso é para os jovens que andam no ginásio. Mas essa ideia está completamente ultrapassada. Estes suplementos são simplesmente fontes de proteína concentrada e purificada, uma ferramenta incrível para os maiores de 60 anos atingirem as suas necessidades proteicas diárias, que são mais elevadas do que as de um adulto mais jovem. O pó de proteína sem sabor dissolve-se completamente no caldo quente, não altera o gosto da sua canja ou do seu creme de abóbora, mas adiciona instantaneamente 15 a 20 gramas de proteína de alta qualidade a cada prato. É uma forma invisível de garantir que cada colherada está a trabalhar a favor dos seus músculos. Se a ideia de usar pós não lhe agrada, não há problema. Existem alternativas com alimentos inteiros igualmente eficazes. Uma delas é usar leguminosas. Quando estiver a fazer o seu creme de legumes, coza juntamente um punhado de feijão branco ou grão de bico. Ao triturar tudo com a varinha mágica, as leguminosas vão desaparecer na sopa, tornando-a mais cremosa, mais espessa e, claro, muito mais rica em proteína. Outra opção fantástica é adicionar a proteína diretamente no prato, no momento de servir. Faça a sua sopa de peixe e, no final, desfie um pouco mais de peixe cozido para dentro da malga. Cozinhou um caldo verde? Escalfar um ovo diretamente na panela nos últimos minutos de cozedura é uma forma clássica e deliciosa de o enriquecer. Fez uma sopa de feijão verde? Adicione pedaços de frango cozido desfiado. Estas pequenas adições transformam uma sopa de acompanhamento numa refeição completa e poderosa para a construção muscular. Veja bem, não se trata de abandonar as nossas tradições ou de deixar de comer aquilo de que gostamos. Pelo contrário, trata-se de pegar nas receitas que amamos e dar-lhes um pequeno toque de inteligência nutricional. Trocar o ovo estrelado pelo escalfado, preferir um estufado a um bife frito, assar o peixe em lume brando em vez de o queimar e dar um novo poder às nossas sopas. São pequenos gestos de cuidado, de amor próprio, que se refletem na nossa força, na nossa energia e na nossa capacidade de continuar a viver a vida de forma plena e independente. Lembre-se, cada pequena mudança que faz na sua cozinha é um investimento na sua saúde futura. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por uma coisa. Talvez esta semana experimente escalfar os ovos em vez de os estrelar. Na próxima semana, faça um estufado de cozedura lenta.
pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes métodos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha um segredo de família para cozinhar de forma saudável que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência é valiosa e pode ajudar outras pessoas. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas para viver com saúde e vitalidade depois dos 60, por favor, clique no botão Gosto e subscreva o canal. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais pessoas. Nunca se esqueça, a idade pode ser apenas um número no cartão de cidadão, mas a nossa força e vitalidade são uma escolha que fazemos todos os dias, e essa escolha começa, muitas vezes, na nossa cozinha. Um grande abraço e cuide-se bem.